Então tá bom. Quantos estão aqui conosco? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga mais baixinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tá bom. Quero ler com você então Mateus 25, 14 em diante. Vou ler na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, revista corrigida, está mais perto do original. Então, verso 14 diz: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou quem? Chamou quem aqui? Os seus servos. Então você já começa a entender aqui, ó. Chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. Bem, o que é bem? Você tem ideia do que significa bem? Então começa a analisar aí, ó. Verso 15: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Quer dizer, ele ficou com 4. O primeiro ficou com 10. Tinha 5, ficou com 10. O outro tinha 2, ficou com 4. Verso 18 diz: mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu dinheiro. Olha essa expressão aqui, ó. Dinheiro. Por que você acha que Jesus está comparando talento com dinheiro? Você vai ver por quê. Presta atenção. Dinheiro. Primeiro ele usa a palavra bens. Bens é aquilo que eu tenho financeiro, ou em propriedades, ou dinheiro, etc. Isso aqui são bens. Aí diz, ó, verso 18: mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Verso 19: muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Verso 20: e aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e servo fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Verso 24: mas chegando também ao que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Olha o que ele vai responder. Verso 26, aqui Jesus vai responder: porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo quer dizer, eu vou colher onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Porque quem devia fazer era a pessoa, não era Cristo que tem que fazer, que tem que fazer aquele. É o que ele serve. Então por isso ele respondeu assim. No verso 27 diz: devias então ter dado o meu quê? Dinheiro. Devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a quem tiver será dado,
terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será-lhe tirado. O verso 30 encerra, diz: lançai, pois, o servo útil. É isso? Inútil. Infelizmente, muitos de nós vão ouvir essa expressão. E para não ouvir, eu estou te avisando, lendo esse texto, e vou explicar. Para você nunca ouvir Jesus falar isso, de Mateus 25, 30, nem para você, nem para mim. Por isso, eu preciso pregar isto, que a maioria das igrejas nunca vai pregar para ninguém. Então, esse verso 30 diz: lançai, pois, quem? O ímpio? Não, aqui diz é o servo. Lance o servo dele, quer dizer, de Jesus. Pegue o servo de Jesus, que é inútil, e lance nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Sente dando glória a Deus. Aleluia. Bem, meus irmãos, eu quero falar de uma coisa que vocês já sabem. Quem me conhece sabe, eu estou há mais de 20 anos aqui nesse lugar com vocês em Camboa, nessa mesmo prédio. E os mais antigos sabem, não gosto de falar esse tema aqui. Deus sabe que eu tenho horror de falar sobre dinheiro. Eu não gosto de falar isso aqui, porque se eu tivesse 1 bilhão, eu saía, eu já disse isso 1000 vezes, faço de novo, falo de novo. Hoje estava falando disso para um obreiro que estava com a gente em Alcântara. Eu disse: irmão, se eu tivesse dinheiro, eu fazia era pagar para as pessoas virem para a igreja. Não queria que ninguém ajudasse nada financeiro. Quem queria dar era eu. Conta de luz não queria para ninguém pagar, eu pagava. Qualquer coisa que fosse financeiro, quem ia dar era eu. Deus sabe, se eu estiver mentindo, eu quero que ele me estoure hoje, dormindo. Manda aquela bomba de Donald Trump que ele jogou lá no diabo em cima de mim e me leva direto para o inferno, se eu estou brincando com o que eu estou falando. Mateus 12, 37. Jesus disse: até as palavras que você falar vai dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado ou condenado. Então, quem é crente não brinca com o que ele prega, não brinca com o que ele fala, porque está sendo escrito ali em cima. Então, eu não gosto de falar de dinheiro, mas esse texto é exclusivo referente ao dinheiro. Primeiro, você que já leu a história da igreja primitiva sabe que em Atos 2 diz: vendiam suas fazendas, depositavam dinheiro no pé dos apóstolos, repartiam com todos segundo sua necessidade. Ninguém dizia que nada era seu, todo mundo tinha tudo em comum. Então, hoje, infelizmente, ninguém pode fazer isso, que muitos de nós não entendem por que Deus dá dinheiro para alguém. Lucas 12, 48. A que mais for dado, menos será cobrado. É isso? Não mais. É mais. Então eu sempre digo para você aqui, e sempre vou repetir: nunca diga para Deus: Senhor, meu emprego é 5 mil reais, eu quero ter um de 10 mil, quero ter um emprego de 20 mil, de 50, porque você vai ser mais cobrado do que os outros. E hoje então quero falar sobre talento. Muitos de nós que vê o dicionário da língua portuguesa, o Aurélio, por exemplo, e outros que estão até no Google da nossa internet, no celular, se você botar a palavra talento, aí bota do lado significado, você vai ver que a maioria, até de pregadores, não sabe o que é Mateus 20, 25, 14 e diante. Por isso, alguém diz: é porque canta bonito, isso é um talento. Não confunda duas coisas: talento com dom, e não confunda talento com capacidade. Deus chega e capacita qualquer um que Ele quiser. Viu, irmão? Até um cara que nunca estudou na vida para pregar bilhões de vezes melhor do que quem já fez 1000 cursos de teologia. Aqui uma vez o Coronel Caetano entrou bem aqui, que é assessor de Lobão, e ele disse para mim: você já escreveu 150 livros? Já! Nunca sentou em banco
estudava no mundo secular, eu só tirava 6, 5 na minha nota de redação, entendeu? E quando me converti, Deus me dá até o tema do livro, até a capa, em sonho. Glória a Deus, eu creio. Você não tem nem ideia do que Deus pode fazer com o ser humano quando Ele chama. Aqui é o problema aqui, ó. Ele chamou o servo. Mateus 25, 14. Primeira coisa, a maioria de nós não sabe nem o que é um chamado. Por que Jesus disse, muitos são chamados e poucos são escolhidos? Porque Ele chama, mas para mim fazer o que Ele quer, só se for do meu jeito, ou então não faço nunca. Aí o que adiantou a chamada? Chamada para você se preparar. Você fez um concurso para a polícia, para ser médico, para qualquer coisa por aí, está esperando alguém te chamar. Você está preparado para cumprir lá aquela função para a qual você foi chamado. Então não pense que Jesus chamou eu e você está numa cadeira a vida inteira aqui, ou chamou para ir para o shopping, ou chamou para estar no TikTok 24 horas todo dia. Não, aqui diz, Ele chamou quem? O servo. Mateus 25, 14. Servo é quem já está trabalhando, ou quem está chamado para trabalhar. Te imaginou você trabalhar na empresa? Aqui tem gente que trabalha em empresa, qualquer empresa. Aí chega lá, foi chamado para limpar lá, vamos dizer que é na limpeza, trabalhar na limpeza. Aí o dono já te explicou, já te disse seu serviço. Aí todo dia tu vai para lá para não fazer nada. É isso? Não, não é não. Você está sendo inútil para aquele trabalho. Você vai ficar lá? Não, você vai ser tirado para colocar outro. Eu quero falar sobre o inútil. Então primeiro eu quero falar sobre talento. Como eu disse para você, a Bíblia no original é uma coisa, que é a minha tradução mais antiga, e a Bíblia nas outras traduções mais modernas, que rouba a original, a palavra talento é outra coisa que eles botaram por lá. Toda vez que a palavra talento aparece na Bíblia, fala de coisa financeira, entendeu? Nunca na Bíblia fala de talento, alguém pregando, alguém cantando, alguém sendo engenheiro, alguém construindo um barco, um avião, inventando a luz elétrica. Isso para Deus nunca está escrito aqui como talento. Toda vez que a palavra talento na Bíblia aparece, que são poucas vezes, se refere a financeiro. Por exemplo, 1 Crônicas 21, aqui ó, são as poucas vezes que aparece a palavra talento na Bíblia. Quando Davi queria que Salomão, filho dele, construísse um prédio para a adoração a Deus. Amém? É o que? 1 Crônica 21, não, é 29, perdão. Diz assim, ó, 1 Crônica 29, 1 em diante. Disse mais o rei Davi a toda a congregação, quer dizer, ele estava na frente de mais de 1 milhão de pessoas de Israel, já estava velhinho, passando o trono para Salomão, e uma das incumbências que Davi deu era: Salomão, você que vai construir um prédio para adorar a Deus, um prédio de adoração. Aí ele disse, na frente do povo, disse, e Davi disse à congregação: Salomão, meu filho, o único a quem escolheu, Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as de engaste, pedra de ornato, obra de embutido, toda sorte de pedras preciosas, pedras marmóreas em abundância
e ainda de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular que eu tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus. Afora, tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Aí o que ele vai dizer? Verso 4: 3.000 talentos de ouro, de Ofir, que era o melhor ouro que existia na época. 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, para toda. Espera aí que ainda vai ter talento aqui, para as mãos do artífice. Aí ele faz um desafio para a congregação, diz: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Olha o que vai acontecer, verso 6: então os chefes dos pais, e os principais, e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares, e das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. Com o que? Presta atenção, ó, verso 7: deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre, 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, os Gersonita. O povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação. Ponto. Então olha aqui, ó, a palavra talento. Se você quiser estudar, que é melhor, procure uma Bíblia de estudo. Cuidado com muito pregador que nunca nem teve um tipo de relação com Deus, para o próprio Deus revelar, confirmar e levar ele para esses textos aqui que são raríssimos na Bíblia, quando fala de talento. Então, talento é uma medida de peso, assim como hoje no nosso meio a gente usa o termo quilo. Quero comprar 5 quilos de farinha, quero comprar 1 quilo de ouro, é 1 quilo. Israel é talento, uma medida de peso que mede cerca de 24 quilos. Vocês estão entendendo? Se eu disser, por exemplo, eu quero dar 1.000 quilos de ouro para Deus, eu estou dando vezes 24 quilos. Isso aqui é a minha Bíblia, que é de estudo. Aqui, ó, é uma Bíblia exclusiva que é caríssima, mas eu digo para vocês, se você pudesse, deveria pegar aí, ó, 200 e poucos reais, que eu não estou ganhando nem um centavo para patrocinar essa Bíblia. Você compra no cartão de 10 vezes, paga aí 50 conto por mês, sei lá, e compra uma Bíblia para te estudar, que é melhor do que trilhões de cursos de teologia. Nota de rodapé demais que tem, e muito estudo separado. Foi feita só por homem de Deus. E uma das coisas que ele explica aqui é isso: é um peso que significa a palavra talento. Então, toda vez que você vê a palavra talento, alguém está pesando farinha, alguém está pesando ouro, pesando prata, talento. Por isso que Jesus usa a palavra bens em Mateus 25:14 em diante. Ele pega os bens, porque lá em Lucas 16:1 em diante ele fala do mordomo infiel, que ele pega o servo dele e diz: você vai tomar conta de tudo que eu tenho, eu vou viajar, depois eu volto, vou requerer o que eu deixei na tua mão. Aí ele chega lá e diz: presta conta da tua mordomia. O que é um mordomo, irmão? Alguém que toma conta de uma coisa que não é dele, é do dono que mandou ele guardar. Por isso é chamado de mordomo infiel, de Lucas 18:1 em diante, Lucas 16:1 em diante. Aí, quando ele foi, presta conta aí, rapaz, que estão dizendo que tu não está fazendo certo.
Jesus disse para o mordomo infiel. Aí o mordomo, com medo, o que ele faz? Ele começa a vender barato as coisas que não é dele. Ele chega lá pro cidadão, diz: quanto tu está devendo? Que eu te vendi aí, mas tu nunca me pagaste. Quanto tu está devendo para meu senhor? Ah, eu estou devendo 100, bota só 50 aqui, me dá só 50. E bota no bolso 50, o outro ele perdoou, o cara vai-te embora. Aí chega lá na frente: e tu, está devendo quanto para o meu senhor? Que eu te vendi e tu não pagou ainda. Ah, 30, bota só 15, bota só 10, bota o outro no bolso. E mandou o cabo embora. Chamou o outro, fez a mesma coisa. Aí o dono chega, que é assim que ele vai chegar, para requerer aquilo que está na mão da gente, que não é nosso. Que se ele quiser, ele dá e toma, como ele fez com Jó. Como Jó, quando perdeu tudo, foi o que ele disse: Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, aleluia. Então ele disse: vem cá, rapaz, cadê o negócio que eu te dei, que era meu? Presta conta agora. Aí Jesus disse que ele vai louvar o mordomo. Louvar quer dizer elogiar. Sabe por quê? Ele diz: porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Verdade, Jesus. Ele disse: fala o seguinte, esses amigos aí que tu conseguiste com essa riqueza injusta, que ele botou no bolso que não era dele, ficou que não era dele. Granjeai amigos, Lucas 16, 11 em diante. Granjeai amigos com as riquezas das injustiças, para que quando isso te faltar aqui na terra, eles te recebam lá em cima nos tabernáculos eternos. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando tu morrer ladrão, pede para os que são ladrão contigo te levar para o céu, para abrir a porta do céu para ti. É isso que é Lucas 16, 11 em diante. O mordomo infiel. Esses amigos que tu pegou o dinheiro que não é teu, deixou eles ficar que não é teu, quando tu morrer, pede para eles abrir a porta do céu para ti. Então, meus irmãos, eu quero voltar para os talentos, tá bom? Aqui diz que ele deu 5 para um, ele deu 2 para outro, e ele deu 1 para outro. Então, eu gosto muito de ver, às vezes, irmão, as coisas da Bíblia. O Paulo, por exemplo, que era um homem pobre financeiramente, em 2 Coríntios 6, 9, ele diz assim: como pobre, enriquecendo a muito, como nada tendo, possuindo tudo. Sabe o que é o tudo? Olha ali, ó, que ele tem. Aleluia. O que Jesus disse em 6, 18 de Mateus? Não ajuntei tesouro na terra, onde o ladrão rouba. Ajunte o ladrão aonde? Na tua casa, roubando o que não é teu. Ajunte a tesoura ali, ó, porque lá o ladrão não vai roubar. E como que a gente junta? Trabalhando com aquilo que Deus pôs na tua mão. O que Jesus diz para o jovem rico? Mateus 19, 18 em diante: pega o que tu tem, vende, dá para quem? Para os pobres, e tu vai ter um tesouro no céu. Depois vem e segue. Aí a gente quer ter um tesouro no céu fazendo nada, se enchendo. Eu quero falar sobre o inútil. O Mateus 25, 30, que é o tema do que nós vamos enviar pela madrugada, se Deus permitir, vai ser a mensagem sobre a volta de Jesus. O servo inútil. O que é um inútil? Que Jesus deu o talento, em vez de ele trabalhar com o que Deus deu, ele jogou fora. Entendeu, irmão? Ele enterra aquilo ali, que era uma oportunidade dele trabalhar, mesmo com um. Ele podia trabalhar com um. Por que aquela igreja de Esmirna, do Apocalipse 2:10, quando ele chega dentro do verso 8, ele diz assim: ó, tu és pobre, mas tu és rica, ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Pobre financeira, mas lá em cima tem muito, porque trabalhava e era fiel. O que ele diz para Laodiceia, uma igreja financeiramente cheia da grana? Apocalipse 3, 18 em diante diz assim: tu diz que tu é rico e não te falta nada,
Mas tu não sabe que tem um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Pobre, que ali em cima tem direito a nada. Esse pobre é igual de Lucas 12, 20, que diz que tinha um milionário, que diz: vou quebrar meu celeiro, construir muitos celeiros, porque eu tenho muito. Aí ele fez, encheu. Quando ele já tinha muito, ele diz para ele mesmo: alma, tu tem muito em depósito para viver quanto tu quiser. Agora come, bebe e vive regaladamente. Aí Jesus diz: nessa hora uma voz clamou e disse: louco, ainda hoje pedirão tua alma, e o que tu tem preparado, para quem tu deixarás? Assim é aquele que junta tesouro para si, mas é pobre para com Deus. Que pobreza é essa? Cuidando do meu dinheiro para mim. Querido, eu nunca pensei em pregar isso hoje, nunca nem planejei falar disso na minha aula bíblica, que era para ter falado de ontem para hoje, mas foi tanta coisa que aconteceu em Alcântara. Aí a gente levou um casal de pregador para lá, e quando termina culto, aí é que vai conversar depois de culto, aí vai comer depois do culto, depois vai para casa, mais comida, que eles dormiram lá com a gente, e mais conversar. Aí eu já disse: meu Deus, tu já sabe que eu não vou acordar de madrugada para gravar, eu vou pegar uma mensagem já gravada e enviar. Então eu peguei uma que já estava lá gravada e joguei, entendeu, hein? Tá. Então, mas eu planejei, eu coloquei no meu coração desde anteontem que eu ia falar agora sobre a volta de Jesus, baseado nos talentos, porque muita gente não sabe o que é talento. Que talento é uma oportunidade de Deus ver você como voluntário, com pouco ou muito que Deus te deu. Glória a Deus. Bem, então, primeiro, a palavra inútil e a palavra em vão são duas expressões muito usadas na Bíblia. Inútil é quando, por exemplo, lá em Lucas 13, Jesus disse que ele pega uma figueira, ele está com fome, e ele vai lá, e ele procura fruto e não achou, e ele diz: por que ela está indo ocupando o lugar aqui inutilmente? Você já viu isso aqui? Aí ele diz para ela, para a figueira, o pé de figo: nunca mais nasça fruto de ti. E ela, pum, na mesma hora secou-se total. Então, ali simbolizava Israel, viu, irmão? E ali simboliza eu e você. Quando a Bíblia diz lá naquela figueira, que era no tempo dela dar o fruto, mas ela não tinha. Então, querido, assim somos nós, viu? Lá em Zacarias 11:17, Deus diz assim: ai do pastor inútil que abandona as ovelhas. Tem ideia do que é Deus dizer um dia para mim e para ti? Ai do obreiro inútil, ai do líder de louvor inútil, ai do líder de jovem inútil, ai do doutor, do teólogo, do não sei o que, inútil. O que é inútil, irmão? Não tem utilidade para Deus. Pode ter uma denominação, que muito está pregando heresia aí, cheio de curso de teologia, pregando mentiras misturado com verdade, outro vivendo uma vida dupla, aqui prega uma coisa, lá fora é outra. É inútil para Deus, é uma árvore inútil para Deus, entendeu? É um pastor inútil, não serve para nada. Mas eu quero falar para você disso aqui. Tanto o inútil, como eu escrevi um monte de coisa, eu tenho que estudar antes para poder passar para vocês, tá bom? A árvore inútil é Lucas 13, verso 7, a figueira, tá bom? O pastor inútil é Zacarias 11:17. Romanos 3:12, Paulo diz: todos se fizeram inúteis. Ali era quando eu e tu não servíamos a Deus. A gente era útil para o carnaval, gastava um monte de dinheiro no carnaval, gastava dinheiro com os melhores roupas,
você não tem Deus, não serve Deus, a obra de Deus precisa, você não vai, não está lá, não quer. Muitos veem o cristianismo, é inútil, vai morrer inútil, porque vem do jeito que vem e continua assim. Pronto, não vou mais falar de servo inútil. Lucas 17, Lucas 13. 13:7 é a árvore e a figueira que não prestou para nada, que ele chamou de inútil. Ele amaldiçoou ela. Então, eu quero falar agora sobre o termo em vão. A palavra inútil e a palavra em vão são duas expressões iguais da Bíblia. Por exemplo, quando eu prego para você e você faz de conta que não é contigo, tudo que eu falei para ti foi inútil, foi em vão. Essas são expressões que Paulo usa aqui, ó, muitas vezes. Por exemplo, aqui, ó, por exemplo, aqui tem muita coisa para me falar que eu vou falar na madrugada. Filipenses 2:6, Gálatas 4:11 e Gálatas 2, verso 2. Eu vou falar disso, explicar, que lá tem mais tempo. Aqui é quando Paulo pregava e os crentes não aceitavam. Aí ele disse: então tudo que eu fiz para vocês foi em vão, foi inútil. Então, assim como temos hoje pessoas que você prega e diz: irmão, a igreja precisa de ti, Deus precisa de você. Aí você diz: é com a parede que está falando, comigo não, essa pregação está inútil. Tu sabe, ou então em vão, que é a mesma coisa que Tiago diz no capítulo 2 sobre a fé e a obra, que a fé sem obra é morta, e como que ele chama as pessoas que tem a fé mas não tem a obra. Ele diz: homem vão, que é um homem vão, é inútil. Bora lá, diz assim, ó, Tiago 2, 14 em diante. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvar? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá também: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Aí o verso 20: mas, ó homem vão, quer dizer, inútil, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ponto. Então ele chama aqui quem apenas crê. Irmão, tu crê que existe o inferno, o céu? Eu creio. Tu crê que Jesus vai voltar? Eu creio. Mas cadê as obras? As práticas de vida cristã. Aí está dizendo: você é um vão, ou melhor, inútil. Para quem? Para você mesmo. Porque o que Deus vai dar para quem trabalha, para quem é útil, é grande. E quando você se exclui, está dizendo: eu não quero, para mim não me dê, que eu não quero. Quando Jesus voltar, não me dê nada. Não tem negócio de galardão, está comigo? De Apocalipse 22, 11 e 12. Não quero esse galardão, porque eu vou ser inútil para sempre, com meu talento. Misericórdia. O vão, eu acho lindo isso aqui, ó. 1 Coríntios 15:10. Paulo diz: sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei mais do que todos. Olha aí, rapaz, a sua graça para mim não foi vã, porque antes eu trabalhei mais do que todos. Olha o que ele está dizendo. É a mesma coisa dos talentos, que recebe 5 e trabalha e gasta e ganha mais 5, ele fica com 10. Quer dizer, ele não vive o tempo todo só para cuidar de si. Ele não investe só no seu egoísmo, ele investe também na obra. Ele está trabalhando mais do que os outros, que são inúteis no cristianismo. Deus procura ele trabalhando
graça de Deus para mim não foi inútil, não. Eu trabalhei mais do que todos. Irmãos, tu viu a história de Paulo, que era um perseguidor, que odiava o cristianismo antes de ser cristão, agora passa a viajar de pé, sofrendo fome, pedrada, paulada, para dar sua própria vida para ajudar os outros. Então ele está dizendo, não foi inútil a pregação para mim, nem tudo que Jesus fez por mim, porque eu trabalhei, ou melhor, agi como servo. E eu e tu, o que estamos fazendo? Aqui interessante, Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olha que interessante isso aqui, ó. Se o Senhor não edificar, quer dizer, se Ele não trabalhar em mim, se Ele não trabalhar na tua casa, na tua saúde, tu pode ganhar dinheiro, pode ser milionário, não adianta nada. Olha o que o irmão William ali, que está ali, mandou para mim uma foto essa semana. Um irmão crente fazendo ginástica aqui em São Luís, coração parou, morreu na hora, menino novo, infarto instantâneo, morreu. Hein? Ele devia ter uns 40, né? 50 anos, mas está novo, que eu tenho 62 e estou, anteontem dia, passei o dia trepado em Mangueira, subi mais de 20 vezes em Mangueira, lá no alto, subi de cima mais de 20 vezes, e estou aqui bonzinho, de noite não tem cansaço, acorda de madrugada, 3 da manhã, entendeu? Para orar, para pregar, não sinto nada. Um homem de 50 anos morreu. Eu não estou dizendo que ele está errado ou certo, às vezes Deus escolheu levar logo ele. O que eu estou dizendo é que, e se ele não trabalhou? E se ele não estava agindo como servo, como seu talento? Como vai ser isso? Como fica Mateus 25:30, que ele disse, lance o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Então, querido, se eu quisesse ser um cristão, fora do exemplo que a gente vê na igreja primitiva, em Paulo, nos membros da igreja primitiva, nós nunca vamos ser cristãos. O céu não vai ser para nós. O cristão tem que olhar para cá, o que está na Bíblia, o testemunho deles, o ensino deles, o que eles disseram. Aí sim, vamos copiar. Quem vai ganhar somos nós. Eu tenho muito para falar sobre isso. Eu quero que você, por favor, me ouça na escola bíblica, que a gente fala muito mais sobre o homem vão, o homem inútil. Quando você, por exemplo, é mulher, marido inútil dentro do casamento, que não age como marido, como esposa, é inútil, você vai pagar por isso, porque teus filhos estão vendo o teu exemplo, vizinho está vendo o teu exemplo, seu inútil. Amanheci muito zangado com o diabo essa manhã, porque ele que é o culpado, irmão, de achar um corpo para ele usar, que a Bíblia diz que quem está desviado está seguindo o diabo, 1 Timóteo 5,15. Então não vamos brincar com ele, que ele quer que a gente abandone o trabalho de Deus para a gente cuidar só de nós, para a gente morrer cuidando das coisas do diabo, que é o egoísmo, falta de amor, falta de misericórdia para o próximo, esperando, o pastor está empurrando para você fazer um trabalho que é seu, você ganhar galardão é para ti, não é para mim, é para ti. Vamos ficar aí. Cantando aquele, ainda falta 1000 anos ainda para terminar o culto hoje. Cantando aquela música, ainda bem, eu vou morar no céu.